Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo. Geralmente eu vim aqui para ler algum texto, para trabalhar algum texto, mas hoje eu não vou ler nenhum texto não. Hoje eu vou falar sobre uma questão, um assunto que está super em pauta, que é a política. A gente não pode fingir que não está acontecendo. Né? Apesar de às vezes estar no saco, a gente não pode fingir que não está acontecendo. Né? Bom, é o seguinte, existe aí uma ideia, uma questão que fica circulando pelos meios psis, vamos dizer assim, da psicologia, da psicanálise, que é sobre o quanto um psicólogo, um psicanalista, um profissional pode ou deve se posicionar politicamente, levando em conta que a gente vive um cenário muito dividido, muito cindido, um cenário de dualidade, né? E a gente vai vendo aí surgindo alguns significantes, atribuídos a um, atribuídos a outro, de um lado ódio, do outro lado amor, de um lado bem, do outro lado mal, e tudo isso é muito primitivo para mim, parece. Claro que a gente está falando hoje de uma situação que a gente está vivendo já há alguns anos, assim, sendo reforçada já há alguns anos, que é o retorno a uma ideia que envolve um autoritarismo, que envolve um tipo de ideia violenta, um tipo de ideia conservadora, mas a gente está ultrapassando isso. Não se trata só mais de conservadorismo, não se trata só mais de um espectro da direita. A gente está falando de algo que foi além, de algo que vai para um extremo, extrema direita. Algo que passa de um conservadorismo e vai para um fascismo, por exemplo. E não é exagero, não é exagero. Então, voltando à questão sobre o quanto um psicólogo deve ou não se posicionar, é o seguinte, é claro que a gente não faz aqui nosso trabalho, nosso consultório, lugar de militância, não é lugar para isso. A gente está aqui para escutar o sujeito, seja ele de qual espectro político for. Só que é o seguinte, discordo, eu acho que não só discordo por mim, eu acho que tem algumas justificativas legitimadas para isso, que é o seguinte, a ideia é o seguinte, vou simplificar aqui, O psicólogo ele trabalha com o ser humano, A gente está aqui para atender a demanda, o sofrimento, as dificuldades das pessoas, E assim, se eu trabalho com o ser humano, logo, eu devo estar muito atento à ideia de ser humano que eu tenho comigo, Como que eu vejo o ser humano? Eu vejo como uma máquina que precisa ser consertada, eu vejo como um ser errante que precisa ser endireitado, eu vejo como alguém, que acho que essa é a minha opção, alguém vulnerável a todo tipo de estímulo, a todo tipo de imperativo, de ideia, e as pessoas tendem a se virar no meio disso tudo. Daí eu atendo todo tipo de pessoa, Atendo homens, mulheres, adolescentes, homens pretos, mulheres pretas, homens héteros, homens gays, homens bissexuais. Atendo pessoas que usam drogas, atendo pessoas que não seguem uma vida, vamos dizer assim, conservadora, E qual que é o meu papel nisso? Eu vou moralizar, vou dizer você deve fazer isso, isso é certo, isso é errado, essa pessoa está sofrendo porque ela merece, está sendo punida, porque, enfim, Vou partir desse ponto porque, assim, obviamente me parece que é incompatível você ser uma pessoa, um profissional que trabalha com humanos e corroborar, aceitar e não se incomodar com o tipo de ideia e prática que bolsonarismo implica, pratica, Sempre uma linguagem de violência, sempre ligado a uma ideia de extermínio, Quantas vezes esse homem
fez alusão a extermínio, né? E não existe possibilidade ética de uma pessoa que trabalha com seres humanos concordar ou simplesmente não se incomodar com o que esse homem e seus seguidores fanáticos pregam e fazem, né? Que é só violência. Dito isso, não estou afirmando aqui também que eu sou um adepto do outro lado, vamos dizer aí, né? O PT, né? O PT. Não significa. Não é porque você quer tirar esse cara aí do poder e acabar com as ideias dele, que vão perdurar por muito tempo, estão já há muito tempo aí, né? Ele só deu aí o estopim, ele legitimou essas ideias. Me perdi agora. Mas enfim, a ideia é que não é porque eu sou contra esse cara, contra as ideias dele, que eu sou, por exemplo, um fanático pelo lado vermelho, vamos dizer assim, né? Obviamente, pelo que eu leio e estudo, eu me simpatizo muito mais com o socialismo, com o comunismo, obviamente. Sou um crítico do neoliberalismo e do capitalismo, porque no nosso trabalho, na nossa vida, na minha pele, a gente vê o quanto esse tipo de sistema nos prejudica e nos faz mal, né? Então, quando se pergunta, né, será que um psicólogo ele deve se posicionar politicamente? Vou dizer que, no meu consultório eu não vou me posicionar de forma clara, de forma objetiva, não vou militar, né? Não vai acontecer isso. Mas a vida eu vou fazer sim, né? E tudo bem, tudo bem. As pessoas podem ter a visão que elas quiserem, né? Não deveria, na verdade, né? Não sei se elas querem, né? Muitas vezes. Isso aqui é tão enraizado, essas ideias, porque tudo isso que está acontecendo, essa coisa da violência, né? Contra as mulheres, contra os pretos, contra os indígenas, contra as crianças, né? Ontem foi o Dia das Crianças, também com as crianças, porque as ações do governo Bolsonaro afetam todo mundo, inclusive as crianças. Tem crianças passando fome, tem crianças sem escola, enfim, né? Enfim. E a gente pega tudo que vem daí, né? Do governo Bolsonaro, os adeptos dele, os seguidores, o que eles fazem, né? O tipo de coisa que eles fazem. Já teve morte, já teve tanto tipo de violência que esse povo comete. Fica meio claro, né? Não parece que é uma escolha difícil, como dizem por aí, né? Nossa, o PT de novo, ou é PT ou é Bolsonaro. Na eleição passada foi isso, né? Olha só a merda que deu. Só que eu vejo também muita coisa aí na ideia de virar voto, né? Convencer as pessoas de que o Bolsonaro não é bom. Isso me dá meio que um embrulho, assim, porque eu acredito que muita gente sabe quem ele é, né? E se até agora não se deu conta, eu acho um pouco difícil que essa pessoa vá mudar, né? Porque provavelmente essa pessoa se identifica com esse cara e com essas ideias, né? Pode não ser um fascista declarado, mas, bom, alguma coisa aí tem, né? Alguma coisa aí tem. Se você não se incomoda com um cara que legitima, vangloria, tortura, a mesma tortura que Jesus Cristo sofreu, por exemplo, né? E os cristãos estão aí batendo palma para um cara que vangloria torturadores, né? E é a favor da tortura, né? O cara já esteve numa loja maçônica comemorando o aniversário do início da ditadura militar, que eles chamam de revolução, né? Então assim, né? Será que as pessoas são tão inocentes, tão alienadas assim? Será? Fico me perguntando. Então assim, como psicólogo, é incompatível, é impensável a ideia de apoiar, e não só apoiar, mas não se incomodar. Não se incomodar, não criticar e tapar os olhos e fingir que isso aqui, que o mundo só é diagnóstico, sintoma, aquela visão psiquiátrica, biomédica, bem centralizadinha, assim, bem alienadinha. Tem psicólogo que é assim e tem psicólogo que não se incomoda com isso e pior,
psicólogo que apoia isso. Então, assim, é incompatível, né? É incompatível. Não existe possibilidade de você trabalhar com o humano, respeitar a diversidade humana e apoiar Bolsonaro, bolsonarismo, fascismo, racismo, misoginia, LGBTfobia, tudo isso que exclui quem é diferente e quem não se encaixa nesse ideal fantasioso que eles chamam de cidadão de bem e família tradicional.